Olá, galera do Cross, tudo bem com vocês? Olha que blusa bonita eu tô. Ó, Ministério Cross, Ministério Cross. Ah, minha blusa é linda. Tudo bom com vocês? Como tá essa vida de estudante? Falta pouco agora, hein? Então, na reta final aí para terminar o ano. Lembrando sempre que eu sou professora, que eu vou sempre cobrar esse negócio de estudar, né não? Então, hoje nós vamos terminar as nossas viagens de Paulo. Paulo vai chegar numa cidade muito importante agora, vai conversar com as pessoas, umas legais, outras não tão legais assim, tá? E domingo que vem, a gente vai começar com um pessoal legalzão aí novo. Vai ter uma nova sequência de estudos. Tá ligado? Mas antes de começar, o que nós fazemos? Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, muito obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui falando com as crianças. Muito obrigada, Senhor, pelo Ministério Cross. Muito obrigada, Senhor, pelas famílias que têm se reunido para te cultuar, te servir em dias tão difíceis como tem sido os da pandemia. Guia, Senhor, cada criança dessa em teus santos caminhos, Pai. Que nós que trabalhamos como as crianças sejamos, Senhor, sempre íntegros para ensiná-los. Eu te peço que o Senhor conduza a EBD, não só das crianças, mas todas as outras classes, o culto de manhã e logo mais à noite, quando podemos, graças ao Senhor, nos reunir em nosso templo. Muito obrigada, Senhor, por tão grande bênção. Fica conosco e nos conduz agora a esse estudo. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, vamos lá. Sabem aí, né? Paulo viajou por vários lugares, foi para Chipre, e aí foi para região que era da Grécia e deu uma volta em determinadas ilhas, até que ele estava numa cidade em que as pessoas não gostavam muito do fato das pessoas estarem servindo a Cristo. Vocês lembram que lá na primeira aula, é engraçado, eu dei a primeira aula e vou estar dando a última. Vocês lembram que lá na primeira aula eu falei que Paulo, antes de ser Paulo, se chamava Saulo? E que foi na conversão dele que o Senhor mudou o nome dele? Então, naquela época, Saulo perseguia cristãos. Porque para aquele povo daquela época era péssimo ser cristão. Então, Saulo, graças a Deus, se converte, vira Paulo e passa a ser perseguidos por aqueles que um dia ele apoiou. Então, ele vai chegar numa cidade chamada Antípatris, e eu tenho muita dificuldade em falar o nome dessa cidade, e lá ele é preso. E ele é interrogado por vários dias. E levam a ele na presença do governador. Levam a ele, quer clamar ao imperador também. E ele fica vários dias tentando fazer essa apelação. Só que não dá certo. E Paulo se vê preso. O que aquelas pessoas faziam naquela época? Quando era esse tipo de crime, né? O crime de Paulo era pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando era esse tipo de crime, o que acontecia? Eles eram levados a Roma para ficarem presos lá, que era um meio tipo de uma prisão especial. Que era assim, ele não representava um perigo para a sociedade, então ele ficava preso como se fosse dentro da casa dele, tá? E aí eu vou ler para vocês o capítulo 27 de Atos, que Paulo, a partir do capítulo 27, ele começa uma viagem de barco, tá? Um barco bem grande, fazer a travessia do mar para chegar a Roma.
E aí antes ele passa até por Malta, pela ilha de Malta, e acontece uma coisa que agora eu vou ler aqui para vocês. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncoras e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Começa a ventar. Um ventinho fraquinho que eles achavam que aquele ventinho seria até bom para navegação. Só que aquele vento no meio da viagem se torna uma tempestade horrível, tá? E aí, vamos lá. Escapamos do vento e passamos ao sul, isso está no versículo 16 do capítulo 27. Para o sul, numa pequena ilha chamada Cauda. E ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Por quê? A tempestade estava tão chovendo, muito vento, muito raio. Imagina as ondas no mar vindo sobre eles e muita chuva. E eles acabavam perdendo, eles perdiam botes, perderam mantimentos. E Paulo os alertavam assim: se vocês não pararem, se vocês continuarem por essa tempestade, além de perder parte dos mantimentos, vocês vão acabar perdendo a vida. Só que os soldados que estavam levando Paulo não queriam ouvir Paulo, afinal de contas ele era preso. E eles confiavam muito, a Bíblia fala que eles confiavam muito no dono do barco e no capitão. Então seguiram viagem. Fazia muito tempo que eles não comiam nada, porque, né, a tempestade levou tudo. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deveriam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teriam tido toda essa perda e esse prejuízo. Apesar de estar preso, de estar ali como um prisioneiro, né? Paulo queria alertar, porque Paulo também não queria morrer ali no meio da tempestade, mas não adiantava. Eles não davam ouvidos, não davam ouvido ao que Paulo dizia. E aí no versículo 27 a Bíblia fala o seguinte: 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade do mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto de terra. Vocês imaginam o que é estar num mar violento, furioso, sem comida, perdido, sem água, por 2 semanas? Gente, a gente tá na época da chuva aqui. A gente já acha chato, gente, quando a gente tem que sair, levantar de manhã para ir para a escola quando tá chovendo, gente. Imagina 2 semanas passando necessidade debaixo de chuva. Imagina essa situação. Tudo porque não quiseram ouvir Paulo. Já pensaram nisso? É um absurdo. Mas se vocês pensam que isso de não ouvir, quando as pessoas falam uma coisa que acontecia lá atrás, estão muito enganados. Vocês já pensaram que aí na casa de vocês tem vezes que a mãe fala pra vocês assim: ô fulaninho, vai estudar antes do tempo da prova chegar, pra você não acumular matéria, pra quando chegar na semana da prova, você não tá desesperado, sem saber como é? Mas aí você teima, não estuda, e aí vem aquele boletim lá, ó, com a nota baixa. Faz como? Porque não ouviu a mãe. Igual aquele pessoalzinho lá, ó, saudades que não quiseram ouvir Paulo. Ah, vocês acham que eu não conheço vocês? Aqui, ó. Não, tia Dinira, na Igreja Batista Central de Taguatinga não tem nenhuma criança que faz isso, não. Aqui só tem menino estudioso, tudo lindo, tudo estudioso, não é verdade?
Espero que seja verdade, hein? Ó, eu de olho aqui em vocês. Então, eles acabam chegando depois em terra, chegam todos e a Bíblia fala que todos chegaram sãos e salvos, tá? Então, como eu falei, eles passaram primeiro pela ilha de Malta e lá na ilha de Malta se recompuseram, se reorganizaram e de Malta eles foram para Roma. Quando Paulo chega em Roma, depois desse tempo todo, gente, 14 dias sem comer. 14 dias sem comer, imagina. Vamos lá, continuar. Capítulo 28, versículo 16. E quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. Vocês lembram que eu disse que como o crime dele não era considerado um crime perigoso, ele ia poder morar lá na casa dele. Deu lá, armou um quartinho lá, uma casinha para ele, mas ficava lá um soldado, ó, na porta, ó, vigiando para Paulo não sair. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. E quando estavam reunidos, ele disse: meus irmãos, eu não fiz nada contra o vosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. E eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não achavam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltassem. Por isso eu fui obrigada a pedir para ser julgado pelo imperador, embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo. E foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso com essas correntes de ferro por causa daquele povo de Israel. Por causa daquele povo... Estou preso com essas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera. Então, vocês veem, né? Tudo aquilo que eu falei com vocês, Paulo, nessa fala, ele vai recapitular. O que acontece? Olha só, gente, eu não fiz nada contra as pessoas, eu não roubei, eu não matei, eu não enganei, eu não cobicei. Mesmo assim, eu tô aqui preso. E as pessoas começavam... Mas, Paulo, você já perseguiu os cristãos e agora tá no meio deles. E... então, marcaram um dia com Paulo. E nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei de Moisés, dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. E alguns aceitaram as suas palavras. Outros não creram. Então, assim, gente, Paulo foi um homem que perseguia cristãos, como a gente já falou. Ele se converte e sai pelaquela parte do mundo pregando o evangelho. Mas as pessoas não queriam saber, não gostavam que ele assim o fizesse. Então, perseguiram Paulo, perderam Paulo, queriam condená-lo à morte. Ele acabou por uma prisão domiciliar, que é como se chama quando a gente fica preso na nossa própria casa. E... ele continuou pregando o evangelho, mesmo preso, mesmo sendo acusado. Quando a gente fala na nossa igreja que nós temos que orar pelos nossos missionários, é porque nós temos missionários em muitos países que estão pregando do amor de Deus e, infelizmente, estão sendo presos por isso, assim como Paulo foi. Nós não podemos jamais deixar de orar pelos nossos missionários. A gente não sabe como está a situação de determinado missionário, determinado pastor, determinado educador, determinada família lá naquele país onde ele está.
E existem missionários, os nossos missionários, eles mesmo sabendo do risco que correm, eles continuam pregando do Evangelho de Cristo. Por isso que a nossa oração deve ser como está lá em 2 Tessalonicenses. Orai sem cessar. Orem todos os dias. Orem continuamente pelos nossos missionários. Sabe por quê? No versículo 31 do último capítulo, Atos, capítulo 28, diz o seguinte: Paulo, anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Para Paulo não existia dificuldade, não existia tempestade tão grande que deixasse que ele falasse do amor de Deus. Ele podia ser preso, mas ele ia continuar falando do amor de Cristo. O amor de Cristo para ele era maior, era melhor. Então, cada um de nós deve sim separar um tempo do nosso dia para orar pelos nossos missionários, porque eles são sustentados lá onde estão. Muitos países não aceitam. A Índia, a China, muitos países no Oriente Médio não aceitam que o Evangelho seja pregado. Na Ásia, vamos orar pelos nossos missionários, porque assim como Paulo, eles vão continuar pregando e falando do amor de Deus para todas as pessoas. Que essa seja a maior lição que Paulo venha nos deixar. Vamos espalhar o amor de Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Então agora nós, como Cross, vamos espalhar o amor do Senhor para outras vidas. Mesmo que não seja eu, tia de Janeira, mesmo que não seja você em casa, que esteja saindo para ir para um país distante, mas tem alguém que está lá. Então, que o nosso coração seja movido a orar pelos nossos missionários. Vamos abaixar nossas cabeças nesse momento e vamos orar pelos nossos missionários. Pai de amor, Pai querido, muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela vida dos nossos missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo eles sabendo que correm risco de serem presos e muitas vezes serem mortos, eles não se cansam e não deixam de pregar do Teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor, porque a nossa Igreja Batista Central de Taguatinga é uma igreja missionária que envia, que contribui e que ora pelos Teus missionários. Senhor, move o coração das nossas crianças para missões, que o amor de Paulo, Senhor, que aquilo que é demonstrado na Tua palavra chegue a cada pequeno coraçãozinho desse, para que eles levem a Tua mensagem, Senhor, aonde quer que cada um deles vá. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, eu te agradeço. Amém. Vou dar um spoiler de como será a nossa próxima série de lições. Antes de Jesus vir, tinha uns caras bem legais que já falavam mais de 400 anos antes de Jesus existir. Eles já falavam: está vindo aí um homem que vai salvar a todos nós. Pergunta aí na casa de vocês. Será que a mãe de vocês sabe? O pai, o tio, o avô? Vamos
procurar saber quem são essas pessoas, esses homens separados por Deus para anunciar: está vindo aquele que salvará a todos nós. Vou ficar esperando, hein? Vocês me dizerem. Quem vocês acham? Quem será aqueles que nós vamos estudar? Hein? Procura aí e posta lá no Instagram. Um beijo! Tchau! Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. As montanhas são dele, os vales são dele, as estrelas pertencem ao Senhor. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é legal, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é legal, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. As montanhas são dele, os vales são dele, as estrelas pertencem ao Senhor. Meu Deus é legal, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Agora a gente vai acelerar, hein? Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. As montanhas são dele, os vales são dele, as estrelas pertencem ao Senhor. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é legal, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é legal, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. As montanhas são dele, os vales são dele, as estrelas pertencem ao Senhor. Meu Deus é legal, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer.